Hoje eu vou começar com um videozinho. Sim, ela desligou o som, a gente fechou o microfone. Podia ser, né? Mais do que fechar o microfone. Hoje eu vou começar com um videozinho. Tomara que a minha internet passe direitinho. Ele é um videozinho bem curtinho, de 1 minuto. É do Thich Nhat Hanh, do Plum Village que ele tem, né? O Thich Nhat Hanh, até que a Kelly compartilhou com a gente aquele... Não, aquele texto não era do Thich Nhat Hanh, era, Kelly? Não, né? Tu só compartilhou... Eu compartilhei só o nome de um livro, Isso. que é Paz Mental. Isso. Não é yoga para principiantes, aquele? Mente zen, mente... Não, o outro que é do texto é o Mente de principiante. Isso é do Suzuki. Aí Isso. é do Zen. Tá. Então, o Thich Nhat Hanh é um super mestraço, assim, ele já está bem velhinho, bem no fim da vida. Até há uns 2 meses atrás a gente recebeu a mensagem que ele não estava mais comendo. Ele é um mestre zen e ele é um mestre que, se eu não me engano, se eu não estiver falando bobagem, Theravada também. Ele é um mestraço, ele tem muitos centros espalhados pelo mundo, ele é vietnamita, acho que até a Kelly pode falar melhor. Ele é vietnamita e muito engajado em causas sociais, e os centros dele se chamam Plum Village, né? E é muito legal. E aí ele tem esse videozinho aqui, na verdade eu separei 2 videozinhos. Oi, Elisa! Que eu recebi e achei uma graça, que é sobre meditação, e às vezes as imagens elas são assim mais explicativas do que a gente ficar falando muito, né? Ele tem 1 minuto só de duração e ele já meio que começa assim já falando, tá? Então se liguem, ele é em inglês, mas eu já habilitei as legendas ali, mas ele é um inglês bem fácil também de se entender. Eu vou começar, eu vou abrir a tela maior aqui, vou ver se dá certo. E aí a gente vou compartilhar. Espera aí que vai passar um avião aqui. Vou fechar o meu... só um pouquinho que eu tenho que habilitar o som do vídeo aqui. Espera aí. Aí a gente já começa. Senão vocês não vão escutar que o som é bonitinho. Pronto. Agora vai. Já passou a... Então, ó, vai começar. É uma comparação da nossa mente, ele bota aqui um vaso de água, né? Mas parece mais um copo. Olha, é bem bonitinho. The vase of water is our mind, and the different colours of sand are our thoughts and feelings. What kinds of thoughts do you have when waking up? Pick a colour of sand that feels right for your feelings or thoughts. This is how our minds are when we are in a hurry, stressed, angry, or upset. Can you see things clearly in this state? Let's breathe with the bell and observe all the sand as it slowly settles to the bottom of the jar. This is what happens to our minds when we meditate, when we are mindful of our body and of our breathing. What is the water like now? The thoughts and feelings can still be there in our minds, but rest peacefully at the bottom because we know how to return to our breathing to calm them. Bom, ele é esse videozinho rapidinho. Deu para ver, gurias? Oi, Suzane. Deu? Então, ele faz a comparação, né? E tem muitos professores que fazem essa analogia, que é bem legal, com o barulhinho do sino.
Na hora que tu escuta um sino, é meio para soltar assim uma coisa automática, né? Um condicionamento positivo que a gente relaxe, né? E aí ali ele mostra, né? Aquela areia toda colorida, né? No nosso copo, né? De água. Estou muito feliz que tem bastante gente começando a meditar. Então, hoje, né, vamos fazer mantra de Shiva. Eu escrevi aqui para gente, para quem não lembra, o mantra, e também coloquei a tradução. A tradução literal do mantra de Shiva é Om, inclino-me perante Shiva, que o mantra é Om Namah Shivaya. E a tradução que eu acho pessoalmente mais interessante é eu invoco, que seria o Om, honro e me curvo ao meu ser interior. Porque o que acontece? Lembra que no yoga a gente vai sempre usar os mantras, diferente do hinduísmo, numa maneira não dual. Então, assim, a gente não está rezando para Shiva, a gente está querendo que aquele aspecto de sabedoria, que no caso de Shiva, que é o criador do yoga, é a lucidez, e esse aspecto de sabedoria já existe na gente. Então, a gente está fazendo com que esse som, essa vibração, esse guru yoga, a gente chama, ele traga esse aspecto de mente clara, de desfazer as ilusões, as confusões, principalmente as confusões mentais, né? Quando a gente está um pouco tumultuado, com muitas coisas para decidir. Então, o Shiva é isso, né? Então, na visão não dual, a gente não reza para um aspecto ou para uma imagem antropomórfica de um ser azul, com 3 olhos, com o Ganges nascendo da cabeça, não é isso. Não que isso não seja uma visualização linda da imagem antropomórfica de um yogi, né? O Shiva é o primeiro e o maior yogi. Então é muito legal ter a imagem de Shiva, de Ganesha, seja de quem for. Isso vai remeter à tua mente aquele aspecto de sabedoria. É isso que a gente faz. Então, quando faz Guru Yoga para Shiva, normalmente a gente pede essa questão de lucidez, de mente clara. Beleza? Então, acho uma posição confortável. Vou fechar o microfone de todo mundo aqui. Vou botar de novo a tradução aqui, Om Namah Shivaya, tá? Om Namah Shivaya. Ele é muito simples, né? Esses mantrinhas sementes das deidades, desses aspectos de energia, são sempre bem simples. Então, a gente vai começar devagarinho, como a gente sempre faz. Depois a gente acelera, eu vou fazer bem baixinho, vocês façam no ritmo de vocês. Não se preocupem se vocês não terminarem junto comigo, isso não importa. Então, vai fechando os teus olhos. A gente tende sempre a meditar com os olhos abertos. Mas, inicialmente, agora, para um pequeno relaxamento, fecha os teus olhos. Mais uma vez, traz a consciência para a respiração. Percebe o teu corpo respirando. Nas próximas expirações, nas próximas vezes que você soltar o ar, aproveita para soltar o teu dia, soltar tudo que tu viveu até agora. Solta teus desejos, expectativas.
Tem que botar senha? Já tá na aula. Então, vai devagarinho. Posicionando o teu japamala na mão. Lembra que a gente vai se conectar com esse ser interior, essa sabedoria inata a cada um de nós, de lucidez, de mente aberta. Deixa que como uma chuva de bênçãos, de boas ideias, de claros objetivos, de plenos desejos, esse nosso recitar do mantra envolva você. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Para por alguns instantes. Respira fundo. Deixa a mente repousar nesse silêncio do mantra. E retoma. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Descansa as tuas mãos. E fica mais alguns instantes em silêncio. A cada inspiração, é como se você conseguisse perceber claramente as bênçãos do mantra envolvendo toda você. Pouse sua atenção na respiração, soltando qualquer pensamento.
como um copo de água que deixa a areia assentar no fundo. Deixa a sua mente mais calma, com um foco na sua respiração. Não tenha receio ou qualquer medo de relaxar e soltar seus pensamentos e ideias, desejos, conhecimentos e experiências. Abra espaço para novas ideias, novos conhecimentos, novos pontos de vista, novas experiências. Largue ideias repetitivas, largue pensamentos repetitivos, largue até mesmo desejos repetitivos. Deixe agora a sua consciência permear por completo o seu corpo. Você agora simplesmente relaxa a sua mente conceitual. Entrando num estado de simples presença, de simples consciência. Abra os olhos lentamente. Continue respirando. Observe os objetos na sua frente. Não pense sobre os objetos. Não traga desejos ou aversões. Como se você assistisse uma tela de cinema. Apenas esteja presente, consciência plena, presente, apenas isso. Une palmas das mãos em frente ao peito. A gente se cumprimenta. Então, amores, eu vou mandar para vocês um outro videozinho. Eu vou mandar esse, que talvez vocês queiram mandar para alguém também. E vou mandar... Oi, Pati. Oi, quem chegou depois, Andréia. E vou mandar um outro que é para crianças, que é muito bonitinho. Não consegui ler muito bem se é um hospital, mas é uma médica. Tá em inglês também, mas já dá para habilitar as legendas em português, ali é bem fácil. E ele é muito legal, pelo que eu entendi, ele não fala isso no vídeo, mas pelo desenho, ele é uma criança que tem aquelas bolsinhas de colostomia. E aí ele tenta mostrar para a criança que a criança observasse os pensamentos dela, porque não deve ser nada fácil ter uma bolsinha de colostomia sendo criança, né? Se quando é adulto já não é fácil, imagina criança. E que ele percebesse que ele não é os pensamentos, é muito bonitinho.
Se alguém não conseguir habilitar as legendas, ali é só me chamar que eu explico como. E aí é muito bacana, como só isso, que é a base da meditação, já muda completamente a perspectiva de vida da pessoa. Porque ele no videozinho diz, né? Ah, como é que você levanta de manhã? O que você sonhou? Será que você já acordou com a mente assim meio torta, meio esquisita? Então, assim, percebe que você não é isso, porque a qualquer momento que venha uma emoção boa, você se torna aquela emoção boa. E é muito legal. Não tem uma profundidade de sabedoria que o yoga traz, né? Sobre a vacuidade dos pensamentos e da amplidão da nossa consciência. Mas esse pequeno treinamento, né? De observar os pensamentos vindo, e aí ele diz para a gente, para a criança, né? Ver o que aquele pensamento desperta, na verdade, assim, sensação, se ela se sente bem quando ela pensa aquilo, quando ela está com raiva ou qualquer coisa assim, ou se ela se sente bem quando ela pensa uma coisa positiva. E é muito isso também, né? A gente às vezes não se dá conta, né? Tá com um pensamento ali repetitivo e a gente não para ver, assim, o que aquilo está trazendo para a gente de sensação, né? É bem bonitinho, vou compartilhar com vocês. Bom, amores, estou com a Rô aqui, então, hoje, para a gente apresentar o trabalho dela. A Rô é uma das meninas guerreiras da pandemia, assim, no auge da pandemia, que foi quando a gente, no auge não na questão da doença, né? Mas a gente estava em curso normal, né? Tinha tido o primeiro encontro e a pandemia entrou. Uma semana depois, a gente entrou quase em lockdown aqui em Porto Alegre, foi em março, e as gurias continuaram firmes pelo Zoom. E se a gente está aqui hoje, é graças a elas, que da turma antiga aqui está só a Rô e a Patrícia, mas, então, queria agradecer primeiro para a Rô e para a Pati, né? Porque se a gente continua aqui com um grupo novo, ainda maior, com novos projetos, é graças à turma delas, né? E, e a Rô fez com muito carinho, né? A Rô é uma grande praticante esse trabalho. Então, eu vou compartilhar para ti. Tu quer começar falando, Rô? E aí depois eu compartilho. Acho que tu podia começar falando primeiro, né? Acho que tu tem que abrir teu microfone, Rô. Agora deu? Abriu, agora abriu. Ah, tá. Se tu quiser colocar aquela primeira imagem lá, não tem problema. Primeiro, assim, não é um trabalho, né? Eu queria que esse momento fosse mais para a gente conversar, né? E para a gente pensar um pouquinho juntas, assim, né? Então, em nenhum momento é um trabalho, nada do que está escrito ali, gurias, foi escrito ou pensado por mim, tá? Os méritos não são meus. Eu copiei algumas, está escrito ali o nomezinho das pessoas, tudo. Algumas frases, alguns textos de algumas pessoas que eu achei importante para a gente conversar um pouquinho juntas, tá? Então, depois eu explico o porquê desse título, mas eu vou contar uma historinha e eu acho que com essa historinha vocês vão conseguir mais ou menos entender o porquê desse título e o porquê dos asanas, por que eu gosto tanto dessa parte. Então, assim, há muito tempo atrás, acasos não existe, né? Mas há muito tempo atrás eu comecei a minha prática do yoga, eu não conhecia ninguém que praticava, eu nunca tinha lido, eu ouvi falar assim, yoga existe, mas nada mais do que isso. E quando eu comecei, as aulas eram bem tradicionais, né? Então a gente fazia os asanas, eu tinha uma explicação assim, né, bem simples, tinha muito relaxamento, e aquilo foi começando a me fazer bem, né? E eu fiquei mais ou menos 1 ano e pouco nesse estilo, nesse lugar, né? Então fazia os asanas,
não se aprofundava muito, né, em como é que se fazia e tal, mas aquilo era bom. Aí um dia uma amiga minha me convidou para a gente ir numa aula de uma outra professora, de uma outra instrutora, e que é bem mais perto da minha casa do que esse que era lá no Bonfim. Daí eu cheguei nessa aula e foi completamente diferente, e acho que foi assim o que me encantou no yoga. Na primeira aula, a professora pede para a gente ficar em pé, e ela olha todos os alunos, né? A postura, o pé, e aí começa a surgir comandos, assim, a que ele se refere, né? A comandos, por exemplo, pé em ataque, isquios, as orelhas longe dos ombros, cria espaços internos. Esse cria espaços internos é algo assim que depois vocês vão entender o que isso significa. Então começaram a surgir comandos. Alinha, tá torta, repete, concentra, pensa, sente o que tu tá fazendo. Olha para dentro de ti, sabe? Então começou a surgir uma série de instruções que eu não conhecia. E eu comecei a gostar daquilo, porque aquilo fazia eu entender como é que se montava a parte física do asana, e aquilo alguma coisa mudava dentro de mim, né? Então, e aqueles quando tinha aula de técnica que ela dizia, eu amava. Isso significa assim, ó, eu ficava 15, 20 minutos só montando um guerreiro, por exemplo, só montando um Tadasana. A maioria eu odiava, mas assim, aquilo para mim era muito bom. E daí o tempo foi passando, né? E sempre essa coisa assim de muito alinhamento, de olha para dentro de ti, presta atenção, sabe? Isso era muito presente. E daí com o tempo eu comecei a sentir umas coisas diferentes. Tipo assim, eu ia fazer determinado asana e eu sentia que tinha umas coisinhas mexendo assim lá por dentro, assim, sabe? Tipo umas formiguinhas, né? Mas eu ficava meio na minha, né? Não vou falar isso, aluna nova, 1, 2 meses aqui, vou estar falando essas coisas, vão achar que eu sou louca. Passou um tempo, a gente estava fazendo a postura do pombo e eu estava assim, ó, dentro de mim, sabe? Completamente focada em mim. E por fora, assim, a estética do asana era aqueles de capa de revista, assim, sabe? Um alinhamento perfeito. O ombro, quadril, tudo lindo. Daqui a pouco, gurias, eu sinto um calor enorme na região do meu baixo ventre e alguma coisa gira, 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 gira. Girava, assim, muito rápido. E aquele calor se espalhou. E a sensação era de que, assim, os músculos lá de dentro do meu corpo se soltaram. E eu me assustei com aquilo. E eu saí do asana e a, a minha instrutora perguntou o que aconteceu. E aí eu disse. Ela disse, mas isso é a energia. Te concentra e espalha ela pelo corpo. E eu fiquei pensando assim, bah, pirou, né? Mas tudo bem. E tá, passou um tempo, o que aconteceu? A gente estava fazendo um arco e ela sempre falava, o arco e o do Ipada são as mais antidepressivas, porque abre o peito e tal. E eu fiz um arco também, assim, maravilhoso. E aí, gurias, o calor era no peito. Eu senti, parecia que tinha explodido um negócio no meu peito e o meu corpo parecia que estava cheio de fios desencapados. Era muita energia subindo e descendo por tudo. E era algo muito bom, mas muito bom. Aí eu desmanchei o asana, deitei em Shavasana e a sensação de bem-estar era assim, eu não tenho como descrever. O corpo relaxa, é uma alegria tão grande, que eu pensei assim, nossa, o que é isso? Né? Então, por tudo isso, por sentir
o que um asana alinhado, bem feito, alinhado não só o físico que eu estou falando. Quando o físico está alinhado, isso não quer dizer a gente chegar lá no final do asana, né? O asana tem vários estágios, isso não quer dizer eu estar... É claro, eu quanto mais avançado, teoricamente os benefícios são maiores, né? Mas quando eu estou alinhada, eu estou concentrada em mim e eu consigo enxergar o meu corpo por dentro, algo muito mágico acontece nisso, sabe? E como eu senti isso e sinto, né? Isso me fez, então, estudar. Digo, bom, então eu quero aprender como é que se faz um asana bem feito, para poder não só eu sentir tudo isso, e poder fazer com que aquelas pessoas, né, os alunos, enfim, também possam ter esse entendimento. Então, por isso, por sentir os benefícios dos asanas, é que eu gosto muito, mas muito mesmo, de estudar asana, de estudar biomecânica, de estudar anatomia, de estudar os alinhamentos. Tá? Então, por isso que o meu trabalho de um... Então, o título do trabalho é a importância do músculo da alma para a nossa saúde física e mental. E trancou Alma um aqui tem pouquinho, sentido de... Oi? acho que trancou um Trancou? pouquinho a tua fala, não sei se foi para Deu? todo mundo, mas aí eu vou aproveitar e vou compartilhar Deu? aqui acho que deu, agora acho que foi a minha internet. Tu tá conseguindo enxergar, vou compartilhar agora o trabalho no teu celular, eu acho que tu tá no celular, né? Tu tá conseguindo enxergar? Só para te poder ir me dizendo quando eu vou passando. Tá me ouvindo? Eu abri o Note aqui também, que daí fica bem grande para mim. Espera aí, amores, que eu caí e voltei. Caí e voltei rápido. Tá, vou compartilhar de novo aqui, Rô, e aí tu me diz se tu tá enxergando. Eu abri o Note aí, não tem problema. Sim, não, mas tu tá enxergando para eu passar os slides? A gente está no primeiro. Isso, é isso aí. Então, estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo, pode continuar. Tá. Gurias, assim, ó, vocês me interrompam e contribuam a qualquer momento, tá? Como eu falei, assim, isso não é um trabalho, eu queria que isso fosse uma conversa, mais do que uma apresentação de trabalho, tá? Então, a importância do músculo da alma para a nossa saúde física e mental. A alma, como eu tinha dito, né? Então, tem o sentido de consciência. E esse nome, músculo da alma, quem deu foi os chineses, para esse músculo que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Pode ir para outra, Carla, por favor. Aqui são frases, tá? Que eu trouxe para a gente refletir um pouquinho, tá? Não é a ideia explicar o que é Hatha Yoga, ou depois explicar o que é Asana, mas a gente pensar um pouquinho, tá? Então, Hatha Yoga, integração, equilíbrio entre polaridades, né? Tá. Segundo George Ferriston, Hatha Yoga, asanas e pranayamas são os principais processos. Busca fortalecer o corpo para que o praticante tenha a oportunidade de cultivar realizações do si mesmo, por meio do veículo do corpo físico e da sua matriz energética. Então, o meu corpo físico é o que eu tenho de mais próximo, né? O instrumento mais tocável, mais próximo, digamos assim, que eu tenho para que eu consiga esse autoconhecimento,
né? Essa estabilidade física e mental. Asanas ou posturas fixas principiam por curar o corpo daquela inquietude que é sinal da sua incapacidade de conter sem desperdiçar as forças vitais. Pode ir para o próximo. Pode ir. Depois, fornece a esse mesmo corpo uma saúde, uma força, uma flexibilidade extraordinária, buscando libertá-lo. As práticas purificam os canais sutis, nadis, pelos quais circulam a força vital, o prana. O Hatha Yoga não tem por objetivo somente a saúde, a vitalidade e a longevidade, mas também a libertação. A gente entende que todos os bloqueios, digamos assim, tá? Que existe no corpo físico, eles têm reflexo no meu mental, no meu espiritual, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um asana de abertura de peito e não dá, eu não consigo, se eu vou fazer uma flexão para frente e o meu quadril tranca, o físico reflete um emocional aí por trás, né? Então, quando eu desbloqueio o físico, o emocional desbloqueia. Sem eu precisar saber. Não preciso saber que meu quadril é bloqueado porque lá, quando eu era criança, tal coisa aconteceu. Isso não importa. Importa que em um determinado momento a gente tem atitudes ou a gente não se importa mais com determinadas coisas que antes importavam. Então, é aí que eu acho, né, que o yoga é uma grande ferramenta que a gente tem, Luiz, né? É isso que eu quis trazer com essas frases, para que a gente comece a se dar conta disso. Se eu for fazer um asana por fazer, ele não é um asana. O asana, ele é quando eu faço olhando para mim. É claro que quando a gente começa no yoga, dói aqui, dói ali, né? O nosso corpo não está acostumado, de repente, a muitos desses movimentos. Nosso corpo reclama. Então, quando a gente passa dessa fase, né, a gente começa a olhar para dentro da gente. Né? Quando eu estou iniciando numa prática, eu preciso olhar para o instrutor. Eu ainda tenho aquele ego que me faz querer competir, digamos assim, com a minha colega que está do lado. Ah, mas ela está com o nariz lá na canela e eu estou aqui, louca de dor. Então, aos poucos, isso tu vai descobrindo que isso não importa, isso não tem importância. O que tem importância sou eu, Rosângela, e o quanto eu sou verdadeira para mim naquele momento. Entende? E a gente tem que aprender a olhar lá dentro. Não é a minha articulação por fora, é lá dentro. Sabe? São esses espaços internos que a gente tem que criar. Né? E quando a gente cria esse espaço interno no corpo, a gente cria espaços internos externos, né? Na vida. Né? Pode pro Só, Por isso, se vocês não concordarem comigo, qualquer coisa vocês falem, tá? eu Como queria disse, só não é uma salientar, verdade absoluta. passando um avião aqui, eu queria só salientar uma coisa que a Rô falou, a Rô pratica mais de 20 anos também, uma coisa muito importante que ela falou da experiência dela. A gente, com os nossos estudos de chakra, de vayus, de elementos, a gente está usando a mente, a gente está tentando entender o que a gente está fazendo, porque somos assim, principalmente os ocidentais. Se a gente tivesse há uns 60 anos atrás, minha internet está travando, né? Se a gente tivesse há uns 60 anos atrás, ou menos até, uns 50 anos atrás, e a gente fosse estudar yoga na Índia, ele não ia explicar nada o que estaria acontecendo, o que tem nas escrituras, nas Upanishads,
dizendo qual é o canal de energia, não sei o que, nananã. Ele ia simplesmente, e ainda falo ele, né, porque quase mulher não fazia yoga, pouquíssimas, né, ia mandar fazer. Então, essa questão de não raciocinar e simplesmente sentir a prática é muito importante. É claro que a gente vai, quando estudar ali como montar uma prática, como montar uma aula, a gente vai ter linhas de raciocínio. Ah, tu pode montar pelos chakras, tu pode montar de uma maneira orgânica, tu sente como tá a turma, tu monta pelos vayus, mas tu pode simplesmente montar de uma maneira só sentindo a turma, só vendo. Tá travando muito, Paulinha? Não? Só vendo, só sentindo, sem um raciocínio lógico, apenas sentindo e percebendo. E esse é o pulo do gato do yoga. O que a Rô falou ali foi muito interessante. Ela diz assim, eu não consigo fazer abertura de quadril porque quando eu tinha 5 anos de idade eu caí da bicicleta. Isso não interessa qual foi o trauma, qual foi o abuso, qual foi a desgraça que você passou. Ou por que você tem o peito aberto, porque você é uma pessoa mais alegre, não sei o que, isso não interessa para o yoga. Ele vai ter um efeito direto, ele vai ter, assim como a mente, não precisa fazer 20 anos de terapia porque a tua mãe te abandonou. Medita e solta isso. Faz yoga e solta isso, entende? O yoga trabalha de uma outra maneira. A gente aqui no Ocidente é que tenta ter tudo explicadinho. Mas essa coisa de perceber, se vocês não tiverem essas experiências de se sentirem bem depois de uma prática de yoga, de se sentir bem depois de meditar e não ficar brigando com a mente, porque a minha mente é muito agitada, deixa ela ser agitada, vai ser até morrer agitada. Tu é que já sabe que tu não é a tua mente, e tu deixa ela agitada num canto e relaxa no outro, ela vai relaxar junto. Quando tu começar a ter essas experiências, não ler em livro ou em apostila e ver em vídeo, aí o yoga está começando a funcionar. Essa é a grande diferença de um praticante de yoga e quem faz yoga. Eu faço 2 vezes por semana yoga. Que bom para ti, maravilhoso, para a tua saúde, ele vai funcionar do mesmo jeito. Mas tu já sentiu alguma experiência? Tu já aprofundou a tua prática? Tu já te dedicou um pouco mais? Tem que se dedicar um pouquinho mais de tempo. Sabe, aquela tarde de domingo que tu não tem nada para fazer, então senta no teu tapetinho, faz uns asanas, faz uns pranayamas, tenta meditar, vê o que tu sente, sabe? Sai daquele ritmo que a gente tem muito na cidade, principalmente, né? Aquela batida corrida de ter agendinha assim, toda, né, cheia de coisas e pá, e volta e vem e faz e compra isso e aquilo. Quando sobrar um tempo, de vez da gente se atirar no sofá ou na piscina, no Netflix, a gente faz um pouco de yoga, assim, sem compromisso, sabe? Sem horário para terminar, sem horário para começar. Eu vou fazer yoga. E aí sente o que está rolando. Essa é a vibe do yoga. É tu tá completamente ali usando isso como uma ferramenta de, no mínimo, na pior das hipóteses, como diz um tutor meu, se tornar uma pessoa melhor. No mínimo é isso. O yoga, no mínimo, ele tenta te tornar uma pessoa melhor, em todos os aspectos, mentais, emocionais, físicos, mas é muito além. Essas experiências, a gente sempre diz assim, é como tu querer explicar para alguém que não tem paladar, por causa do Covid, e chegou um sabor novo de sorvete. E como é que tu explica? É um meio misturado de pitanga com açaí, mas tem uma puxadinha assim de pimenta no fundo. É uma coisa completamente abstrata, né? A pessoa tem que provar, a pessoa tem que sentir o gosto, né? Então, isso é muito importante, a experiência, né? Eu sei que travou de novo a minha internet. Eu vou compartilhar aqui o slide da Rui. Pode
Acho que a gente estava aqui, né, Rô? É o anterior. É o de cima. É o 4. Então, Já segundo, subi. né, o mesmo autor, George Fewers, os asanas agora, tá, gurias? Melhoram a flexibilidade músculo-esquelética, a força, a resistência do organismo, a eficiência cardiorrespiratória, entre outros. Benefícios psicológicos: melhora da consciência somática, da atenção, da memória, do aprendizado, diminui a ansiedade, depressão, agressividade. Tudo isso está escrito no livro, né? E é o que a Carla disse, mas eu leio isso aqui, daí eu penso assim, tá, mas será? Isso só vai ser uma verdade no momento que eu sentir que eu tô triste e eu fiz um asana e eu melhorei e eu me sinto melhor, né? Entretanto, o objetivo tradicional dos asanas é algo muito mais radical. Não há dualidade entre o corpo e a mente. Por meio da atenção ou presença de espírito, podemos, na verdade, integrar a mente e o corpo a qualquer momento. É isso, né, gurias? É a gente estar presente e realmente olhando para o nosso corpo, olhando para a gente, para dentro da gente, né? Como é que está o corpo? Eu estou respirando bem, eu não estou sufocada, meu baixo ventre não está apertado, a minha coluna não está torta. O corpo inteiro da gente faz yoga. Eu não posso estar com os pés, umas mãos, fazendo um guerreiro 2, por exemplo, e uma mão boba. A minha mão tem que estar ativa, a minha mão tem que estar presente, o meu pé tem que estar presente, o meu olhar tem que estar para o lugar certo. É um conjunto de coisas, entende? Aí a gente faz o yoga. Aí a gente consegue descobrir, então, para que serve, né? Que benefício é esse que os livros tanto falam? Para Iyengar, né, que é uma das pessoas, assim, dos mestres, né, que eu com certeza mais li durante todos esses anos, e eu sou apaixonada pelas coisas que ele escreve, não só ele, mas ele, principalmente. Quando os invólucros de energia, o que são os invólucros de energia? São essas camadas que a gente tem, né? De energia ao redor do nosso corpo. Se juntam a cada uma das trilhões de células que compõem o nosso corpo e se integram por meio da atenção plena, de novo, atenção plena, ou presença de espírito, o asana se torna uma pose contemplativa. E assim, quando corretamente executado, ele é uma meditação. Né? Meditação em movimento, que ele fala bastante também. Até aí tudo bem, gurias? Alguém queria... Concordam, não concordam? Tá certo, tá errado? Acho que pode seguir, Rô. Tá. Qual é a importância da gente estudar, né? De estudarmos as estruturas do corpo e seus movimentos? Anatomia, biomecânica, né? Então, o Hatha Yoga, né, são asanas, falando nos asanas, tá? São posturas psicofísicas, praticadas de forma constante e disciplinada, em um estado elevado de estabilidade mental. Então, lá o que eu disse lá no início, né? Como é que eu pratico essa estabilidade? Como é que eu chego nessa estabilidade mental? Começando a tornar estável aquilo que eu tenho de mais perto. Como é que eu vou deixar minha mente estável se o meu corpo não está? Então, eu começo a criar essa estabilidade no meu corpo, né? Tentando chegar, então, a esse estado mais elevado, que é essa estabilidade mental, que é o foco, é o estar presente, é o estar consciente daquilo que a gente está fazendo. A estabilidade começa a ser
é que eu estava te falando, né? No instrumento mais tangível que dispomos, o nosso corpo e gradualmente vai atingindo os canais mais sutis. O corpo compreende um templo sagrado e, por isso, merecedor de cuidados e de reverência. Ali embaixo está o nome do autor dessas frases. Pode passar para a próxima. Pelo viés do Hatha Yoga, né, anatomia e a cinesiologia. A cinesiologia é a ciência que vai estudar o movimento, tá? Biomecânica e a cinésia. São ciências, né, a anatomia e a cinésio, que podem contribuir de forma significativa no estudo da prática dessa tradição milenar. Aí eu botei grifado, porque isso, assim, ó, é muito importante. Desde que aplicadas de forma coerente e alinhada aos reais princípios do yoga. Senão, não é yoga, é pilates, é musculação, é sei lá. Tá? Os asanas, eles não podem ser corrompidos, que a gente costuma dizer. Eu não posso inventar, gurias. Eles existem por si, né, há milhares de anos. Eu não posso querer inventar coisa que não tem, né? Isso não pode. A gente tem que praticar o yoga dentro daquele princípio que aquele asana tem. Né? Eu não posso inventar um pé para cá, um pé para lá, uma mão aqui, uma mão ali. Esse negócio não existe. Né? Aí eu estou corrompendo, aí é diferente. Aí não é yoga. Ou seja, para que realmente a postura mereça o nome de asana, é fundamental que exista um equilíbrio entre firmeza e relaxamento, que a façamos com o mínimo de esforço possível e que exista um real estado de presença. Asana não é esforço, não é para a gente ficar esgotada, né? Quando ele está bem executado, quando a gente entende como é que ele tem que ser feito, né? Ele não cansa. Eu posso ficar numa prancha e eu não vou cansar. Porque eu sei, porque eu alinhei o meu corpo, porque eu uso a contração certa, né? Isso que quer dizer ali, eu tenho que aprender a usar a força quando eu preciso, eu tenho que aprender a contrair o músculo para fazer um chaturanga, uma prancha, só que eu tenho que aprender a relaxar aquele mesmo músculo para fazer a pinça. Eu não posso entrar numa prancha frouxa, digamos assim, com a musculatura frouxa, solta, porque eu não vou sustentar. E eu não posso entrar numa pinça tensa, contraída, porque eu não vou conseguir fazer o asana. Por isso que a gente tem que começar a se dar conta. Num asana, eu tenho que contrair, relaxar, o quê? Quando? E isso vai nos trazendo consciência. Pode passar para o próximo. Outra autora. Mergulhar no estudo do próprio corpo nos dá ferramentas para uma prática mais segura, amorosa e individualizada, colocando em prática o ahimsa, a não violência. Não violência com quem? Comigo, com o meu corpo, né? É o antes. Entendendo o nosso corpo, podemos praticar de forma segura e elaborar uma prática ideal para cada pessoa. A beleza do corpo humano está no respeito à sua individualidade. É o de cima, né? Mas pode Somos uma aqui, grande... Tá, pode deixar nesse aí, já vou terminar aqui. Somos uma grande diversidade da unidade que é o yoga. O maior objetivo aqui é a conscientização durante a prática para evitar lesões. Né? Então, para que serve a anatomia, a biomecânica? Para que eu saiba o que eu estou fazendo, principalmente quando eu vou ensinar, né? Para que eu não crie lesão onde não existe ou não agrave ainda mais a lesão de algum aluno ou minha mesma. Então, o músculo da alma. Como eu tinha dito, né? O músculo da alma é um nome que foi dado pelos chineses, e alma que tem sentido de consciência, tá? Então, o músculo da alma, gurias, se chama pessoas, né?
Essa primeira imagem ali, a setinha verde de cima, mostra ele é bilateral, né? Então tem dos dois lados. Primeiro eu vou falar um pouquinho da anatomia, tá? Dessa região. Então, o psoas, ele é bilateral, a setinha verde mostra o psoas maior, a setinha que vai para a direita ali, mostra um músculo pequenininho, que seria o psoas menor, mas ele não existe em todo mundo. E ali no quadril é o músculo ilíaco, que também ele é bem importante, tá? Mas o nosso foco principal vai ser no psoas maior, que é esse músculo, ele é bem profundo, ele começa lá em cima, ó, a gente consegue ver a vértebra flutuante lá, a 12ª torácica, né? Então, ele inicia entre a 12ª, a última vértebra torácica, e a primeira lombar, e ele faz uma diagonal, ele vem lá de trás da minha coluna, e ele atravessa aqui meu abdômen, passa ali pelo meu quadril e vai lá embaixo no fêmur. Olhando essa figura, assim, para que esse músculo é importante? Vocês têm ideia? Alguém gostaria de... Para que ele serve ali? Olha lá onde ele vem. Ele vem lá da minha torácica, ele atravessa aqui e ele vai parar lá na minha perna, né? No início ali, né? No fêmur. Essa é fácil. Ele faz a ligação da parte do tronco com a parte inferior. Essa exatamente. Ele sustenta, ele liga o tronco com as pernas. E isso serve para a gente caminhar. Então, se eu não tenho pessoas, eu não mexo as pernas, gurias. Esse músculo, ele é ativado lá quando a gente é bebê. Tá? Então, assim, anatomicamente, o que eu tenho aqui? Vocês imaginem, assim, ó, é a minha última costela até lá embaixo, até lá o meu períneo, o início da minha perna. O que tem ali? Fígado, baço, rim, útero, intestino, um monte de órgãos, né? Uma pergunta, assim, não só na questão física, mas energética, emocional. É importante a gente ficar de pé, é importante a gente caminhar. A postura em pé, se eu não tenho ele, eu não fico em pé. Caminhar nem se fala, porque é ele que faz essa flexão de quadril, ele junto com o ilho. Daí é o ilho, com o ilíaco, daí é o ilho psoas, né? Que na verdade são os dois músculos. Então comecem a pensar assim, ó, qual é a importância física, energética, emocional de eu ficar em pé, de eu caminhar, né? Então, esse músculo, ele atravessa o abdômen e, indiretamente, ele está relacionado com todos os nossos órgãos internos ali, da cavidade abdominal. Tá? Agora, vamos pensar na questão de energia. O que eu tenho ali naquela região? 12ª torácica, primeira lombar, né? Mais ou menos o que é aquilo ali? É embaixo do externo, boca do estômago. O que a gente tem aí? A gente tem o plexo solar, não é? Ele é importante na questão de energia? Será que o meu plexo solar não afeta o meu psoas não afeta meu plexo solar? É lá onde ele começa. Além dele, eu tenho mais 2 chakras aí, não tem? Será que uma dor na minha lombar, uma hérnia de disco, uma cólica menstrual, uma depressão, uma melancolia, uma raiva, não tem a ver com pessoas? Entendeu? Então, é isso que eu gostaria que a gente pensasse. Isso tem a ver com yoga? Claro que tem. Né? Eu, como instrutora, eu não sou terapeuta. Eu não vou ficar querendo reviver ou questionar quais são os traumas, bloqueios, enfim, do meu aluno.
mas eu preciso olhar para um aluno que tem uma hipoliordose, por exemplo, uma hérnia de disco, uma cólica menstrual, e pensar, será que se eu fizer alguns asanas, ou não fizer com que esse aluno tenha mais consciência para liberar pessoas, eu não vou estar ajudando ele a melhorar? Sem precisar saber o porquê. Então, isso é uma coisa importante no instrutor. O instrutor tem que aprender a ler, fazer essa leitura do corpo do aluno. Tá? Como é que ele pisa, como é que ele senta, como é que é o peito, como é que é o quadril. Tá? Na fotinho da direita é a mesma coisa, né? Então, mostra o psoas menor, o psoas maior e o músculo ilíaco, né? Então, energeticamente, eu tenho os chakras, né? Eu tenho, na medicina chinesa, a gente chama de triplo aquecedor, que é bem importante para as mulheres, que também fica. O nosso fica nessa região mais pélvica ali. A gente tem o core, né? Um centro de energia super importante. Tudo isso está relacionado a essa região onde está o psoas. Então, a imagem de baixo, ele mostra um outro músculo importante que fica atravessado ali nas nossas costelas, né? Que é o diafragma. E olha lá, ó, o psoas, ele começa lá na 12ª ou primeira lombar, exatamente onde está o meu diafragma. Então, a minha respiração também afeta o meu psoas. Essa imagem ali, ó, aquela segunda fotinho ali, aquele músculo atravessado é o diafragma. Dá para ver o pedacinho ali do psoas, ó, atravessa, indo para frente. Pode passar para outra. Aqui é a mesma, a terceira imagem, ó, é a mesma coisa. Pode ir para outra, cara. Né? Mais para mostrar o músculo de uma outra forma, mostra o corpo na lateral e a gente consegue ver essa imagem da direita, a mais da direita, de lado, né? Então consegue ver o músculo, o quanto ele é importante para levantar o quadril ali, tá lá na perna, lá embaixo. Rô, Pode deixa, pode passar para... Oi? Peraí que a minha internet deu instável. Rô, eu acho que tu parou num momento, assim, dos cenas dos próximos capítulos. Tá. Eu acho, assim, que parou no ponto certo, assim, né? Dessa questão da pessoa... eu acho que porque já são 9h10, né? E acho que é interessante a gente fazer um fechamento e que funcione para todo mundo. Então, assim, essa coisa que a gente olhar nós mesmos e olhar os alunos e as pessoas que fizerem yoga com a gente, quando a pessoa fala de uma dor aqui, uma sensação lá, um acidente aqui, o que na verdade, numa visão maior, né, tu poderia ajudar aquela pessoa com os asanas. Eu acho que isso é uma reflexão legal de se fazer, porque agora a gente vai ter feriadão, né? Muita gente vai encontrar muitas pessoas, mesmo que sejam da família, não sei o quê, alguém vai dizer alguma coisa, que está com dor ali, que teve não sei das quantas, que papapá. Então, a gente começar a fazer os raciocínios, qual é o chakra que ela está falando, né? Se ela está com uma cólica. Ela tá sem prazer de ir para a beira da praia, caminhar e tomar um banho de mar, a pessoa não tem vontade de nada. Qual é a região do corpo? O que eu daria de asana? O que eu daria de pranayama para essa pessoa? Se ela fosse minha aluna particular, não precisa nem ser em grupo, né? Porque dificilmente tu vai pegar um grupo todo depressivo, ou um grupo todo com lombar machucada, ou com problema de joelho. Mas se ela fosse minha aluna particular, o que eu daria para ela? Esse pensamento faz com que seja mais fácil depois, quando a gente cai naquelas saias justas de dar aula, assim, alguém chega, tu tá com a aula toda montadinha, bem bonitinha, tu organizou tudo. Normalmente o professor nunca faz isso, mas naquele dia tu planejou a aula, a música, não sei o quê, e aí a pessoa chega
resfriada com rinite e enxaqueca e tu ia dar pranayama, ia dar invertida e não sei o que, não vai dar para dar, né? Então, aí a pessoa tá desse jeito, o que tu vai dar para ela, né? Tá com enxaqueca, super congestionada. Então, assim, começar a olhar isso, como é que tá o ser, como é que tá a gente, o que a gente faz. Uma maneira de praticar yoga são aquelas séries que já são montadas por mestres, né? Tipo o Ashtanga Vinyasa que vocês têm lá. Mas nem sempre aquela série vai funcionar para o jeito que a gente tiver, né? Então, como é que a gente adapta aquilo? Eu peguei Covid, o que eu pratico agora? Estou sem energia, eu não consigo respirar, me recuperei, mas fiquei meio assim, meio assado. Esse é o raciocínio que um bom praticante de yoga tem que ter, mesmo que seja só para ele. Esse é aprofundar um pouco, né? O que o exercício em si vai estar fazendo. E isso tu não pega muito em livro. Infelizmente, tenho isso a dizer. Tu pega fazendo, tu aprende fazendo. Esse dá esse efeito, assim, tu vai pegando no experimentar. O livro que a gente estuda vai ajudar, mas tu pega muito no fazendo. Então, a gente podia continuar semana que vem. Não, pois é. Aí queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem ter encontro semana que vem, quarta-feira de cinzas, ou vocês querem descansar, porque alguém vai viajar? Eu sei que tem gente que vai viajar. Quer descansar, né? Não? Quer ter aula? Quem quer ter aula, levanta a mão. Quem quer ter encontro? Querem ter encontro? Então tá, porque eu vou passar praticando e meditando, né? Mas eu sei que tem gente que vai pra praia e tal, não sei o quê. Então, beleza. Então, quarta-feira que vem a gente se encontra no mesmo horário. E aí tu continua, Rô, com as cenas dos próximos capítulos, que eu acho que agora vai ficar interessante demais, porque a Rô montou sequências. Se vocês tiverem um tempo de olhar de novo o trabalho dela, ela montou sequências para trabalhar esse músculo da alma, essa região, esses chakras, e ela vai mostrar para a gente essas sequências no sítio, quando ela conseguir ir também. Então, é bem interessante, né, da gente abrir o olhar. Tudo bem, amores? Alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que eu não me esqueci de nada, né? Outra coisa. Depois do carnaval, se vocês quiserem ter um horário para a gente meditar junto, tanto aqui no Zoom ou sem ser no Zoom, se é um horário só de coração, eu acho muito legal. É mais ou menos como a gente tem o nosso grupo de Reiki, né? Para quem fez Reiki com a gente sabe que as pessoas pedem Reiki, acho que está travando minha internet. E a gente manda reiki, a gente se encontra em certos horários. Então, se vocês quiserem ter isso com o nosso grupo, que a gente podia abrir para todo mundo, eu acho que ia funcionar muito bem. Aí vocês pensem, vocês preferem de manhã, meio-dia, de noite, um horário que a gente sabe que não estou só eu aqui em casa sozinha meditando, né? Mas eu sei que mais alguém está meditando. Hoje nós somos, eu acho que quase 70 pessoas no grupo. Então, sempre vai ter alguém meditando junto, né? E isso é muito legal, essa energia. É como diz a Cris, é uma mágica, assim, quando tem mais gente meditando e praticando junto, é uma mágica, assim, que acontece. Penso que é melhor à noite. Pode ser, pode ser. Eu durmo cedo pra caramba, né? Essa hora eu já estaria dormindo. Porque eu tô acordando bem cedo para as minhas práticas, né? Porque eu realmente funciono para praticar melhor de manhã. Mas eu aguento a gente marcar um horáriozinho de noite, assim, a gente se encontrando aqui ou só de coração, num grupo de WhatsApp e tal. Aí a gente vai amadurecendo essa ideia. Então, vamos dedicar, amor. Maravilhoso, né? Ainda vai continuar com a gente. Quarta que vem, tu pode, Rô? Pode?
Posso. A gente vai trabalhar, não tem folga, Ah, então não tá tem bom. problema. Então tá bom. Eu gostaria que a gente pudesse, essa semaninha, né, pensar um pouquinho, assim, sobre essas coisas que eu falei, assim, pensar, tipo assim, ó, será que é verdade isso? Né? Assim, tentar olhar dessa outra forma, porque em nenhum momento isso é uma verdade absoluta, né? Como tu falou, assim, isso só vai ser verdade quando a gente sentir, né? Para que daí na semana que vem, quando a gente for falar mesmo do pessoas, né? E por que que ele tem esse nome, por que que ele tem todo esse significado energético, para que a gente possa trocar um pouquinho assim, mais de ideias. Eu acho que fica legal. E Tá bom. sequência de asana tem milhares. Milhares! Eu coloquei uma assim que estava mais organizadinha, mas eu devo ter umas 4 aqui. Eu te falei isso já, né? Sim, mas tá bom, tá ótimo. Depois tu passa pra gente. Então, palmas das mãos em frente ao peito. Traz de novo agora para a tua tela mental. E mantenha essa certeza que um dos grandes poderes do yoga são as visualizações. É dito que aonde você leva a sua mente, você leva a sua energia, o seu prana. Então visualiza para onde você gostaria que essa energia, esse esforço de você estar aqui hoje com a gente, de estar estudando yoga, de estar praticando, para onde que esses méritos você gostaria agora pessoalmente que eles fossem dirigidos? Em que parte da sua vida ou em toda ela? Traz isso para a tua tela mental. Então, que os méritos da nossa prática se expandam ainda mais e que toquem a todos os seres. Que todos os professores, pessoas, mestres que propagam essa mensagem tenham longa vida e que todas nós estejamos livres de pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Obrigado, amores. Então, boas práticas, bom feriado, bom carnaval. Para quem quiser fazer um carnaval diferente, tem um monte de retiros rolando por aí. Retiro budista zen, budista tibetano, para pessoas iniciantes. No budismo tibetano, a colaboração financeira é livre para quem quiser assistir. É sempre uma oportunidade, vai ser no Zoom, fica tudo gravado. E acho que até não é no Zoom, é no YouTube, só que só quem se inscreve tem o link. E no tibetano, Lama Santa inicia como é o budismo, para onde vai o budismo, qual é o caminho do budismo. É legal, é só se inscrever. Depois eu vou compartilhar. Depois, se a Kellen quiser compartilhar, vai ter um super retiro, né? No Zen, também maravilhoso, sempre tem. E dia 12 de fevereiro, marquem essa data, 12 de fevereiro, no calendário tibetano, se chama Losar, o Ano Novo Tibetano. E a gente faz muitas mantras, muitas preces, eu vou estar envolvida nisso, para que todos os obstáculos de 2020 fiquem para trás. E 2021 entre livre, que para os tibetanos está entrando agora, 12 de fevereiro. Então, é um momento bem auspicioso de se fazer mantras, práticas, meditações para a linhagem tibetana. Tá bom, amores? Então, boas festas, bom carnaval, boas viagens. Se cuidem, pratiquem,
Beijos, Boa beijos. noite. Obrigado, Rô. Boa noite.